Laura deu uma risada alta e sarcástica e respondeu: primeiro, você não é nada. É só uma pobretona que quer acabar com a minha paciência. E segundo, nem em sonhos você seria a minha patroa. Você é uma fracassada. Gentinha, como você tem que ficar longe daqui. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Carmen levou a cesta de mercado, com poucos itens, até o caixa. Disse bom dia à atendente que não lhe respondeu. Olhou para o seu crachá e leu que o nome escrito ali era Laura. Quando terminou de passar as compras, Carmen entregou o cartão social que iria usar pela primeira vez. Com má vontade, Laura pegou o cartão, passou na máquina e sorriu ao dizer: deu recusado. Carmen, tímida, disse: então pode deixar, desculpe. A mulher revirou os olhos e falou: da próxima, tenha certeza de que tem saldo no cartão. Agora vou ter que guardar tudo isso. Carmen se desculpou novamente, mas a jovem a cortou, dizendo: vocês, com esses cartões sociais, são um bando de preguiçosos. Não querem trabalhar e usam o imposto que as pessoas trabalhadoras, como eu, pagam, para viver. Carmen então sentiu as lágrimas descendo e começou a falar: bom, não que isso seja da sua conta, moça. Mas a forma com que você está me tratando exige que eu conte algo que, até hoje, me fere muito. Eu sempre fui uma mulher muito trabalhadora. Diferentemente do que você pensa, eu não sou preguiçosa. Sempre quis ter o meu próprio negócio e sempre gostei muito de cozinhar, e eu me especializei em cozinhar comidas de vários países. E acabei ficando muito boa em cozinhar comidas do México. Eu costumava cozinhar com amigos e eles sempre brincavam que um dia eu me tornaria uma chefe de cozinha profissional. E no fundo foi o que eu sempre quis também. Mas sempre fui muito insegura. Não me achava boa o suficiente na cozinha, ou firme o suficiente para comandar funcionários. Porém, tudo fez mais sentido quando eu encontrei o meu marido. Nós nos demos bem logo à primeira vista, e ele me pediu em namoro já no segundo encontro. Eu não conseguia acreditar que um homem como ele tinha se apaixonado por mim. Do namoro nós nos casamos e estávamos muito felizes. A vida só melhorou quando nós conseguimos alugar um pequeno espaço e montar o nosso restaurante. Meu marido e eu partilhávamos do mesmo sonho que era ter o nosso próprio restaurante, foi por isso que começamos a batalhar. Meu marido e eu trabalhamos durante muitos anos na mesma fábrica, na linha de produção. Era um trabalho pesado, mas nós estávamos decididos a juntar dinheiro. Após nos casarmos, decidimos que queríamos investir em um negócio que fosse só nosso. Trabalhávamos desde a nossa adolescência, então, parecia o momento certo de deixar de trabalhar para os outros e trabalharmos para nós mesmos. Ficamos mais 2 anos juntando dinheiro para o capital inicial, e assim que tivemos o bastante alugamos um lugar. Não era um lugar grande nem mesmo requintado, mas o que chamava a atenção era a comida que eu preparava. Era engraçado que mesmo com poucos ingredientes eu ainda conseguia cozinhar pratos iguais, ou até melhores, do que os melhores restaurantes do nosso bairro. Tudo começou a dar certo rapidamente, e o público começou a crescer mesmo sem divulgarmos o nosso restaurante em panfletos e propagandas na televisão. O que acontecia é que a propaganda boca a boca estava surtindo um efeito muito melhor. A nossa felicidade só aumentou quando descobrimos que eu estava grávida. Meu marido e eu sempre quisemos ter filhos, e aquele era o momento ideal, era como se tudo o que tínhamos sofrido antes, fossem os desafios que tivemos que enfrentar para chegarmos até a nossa grande recompensa. Aquele foi o melhor período da minha vida. Certa vez eu até mesmo percebi que um renomado crítico de restaurantes tinha ido provar da minha comida. Após comer, ele me chamou do lado de fora, eu fiquei tensa, achei que ele tivesse ido ali para sabotar os negócios. No entanto, ele apenas se apresentou como Sérgio e disse que estava impressionado. Que tinha ido ali pois tinha ouvido rumores de um bom restaurante nas redondezas. E que, após comer, tinha achado a comida melhor do que ele esperava. Eu fiquei surpresa, é claro, esperava que ele fosse dizer grosserias e não elogios. Mas, o que mais me surpreendeu foi o fato de que as intenções dele ali eram profissionais. Ele estava pensando em investir em restaurantes locais. Explicou brevemente que estava em busca de novos talentos, pois só assim iria dar o seu nome para o negócio dar certo.
Eu me lembro de que meu marido foi até onde eu estava conversando com Sérgio, para saber se estava tudo certo. Após entender que o homem acreditava em nosso potencial, e que queria fechar uma parceria conosco para crescermos, Sérgio ficou em êxtase. Nós três conversamos durante mais algum tempo, e combinados de que iríamos ao escritório de Sérgio na manhã seguinte. O dia raiou, e meu marido saiu. Ele queria me fazer uma surpresa, e tinha ido comprar um enxoval de nosso bebê. Horas e horas escolhendo roupas, lençóis e lencinhos, ele comprou tudo amarelo, pois não sabia se teríamos um menino ou menina. Encheu o porta-malas do carro com tudo aquilo, provavelmente empolgado e animado para chegar logo. Mas ele nunca voltou para casa. E eu sei de tudo isso porque a polícia me contou que eram essas coisas que estavam no porta-malas do carro, que foi encontrado destruído após o acidente. Um motorista, na contramão, bateu de frente com o carro de meu marido. O acidente foi fatal para ambos. Nesse ponto, Carmen não conseguiu mais se controlar e chorou copiosamente, o corpo trêmulo. Mas, quando ela olhou para a atendente atrás do balcão, a expressão da jovem era de desdém. Laura abriu a boca, e de forma maldosa, disse: "Mas que papo furado. Além de me fazer perder tempo, você ainda inventa histórias para justificar o dinheiro que rouba dos meus impostos? De onde tirou essa? De algum filme que assistiu? Aposto que você também paga por cinema com esse cartão, se aceitarem lá." Carmen, incrédula, olhou para a atendente, e perguntou: "Minha jovem, você não tem coração? Acabei de contar a você a história mais trágica que se passou comigo e isso é tudo o que você tem a dizer?" Laura, de forma desdenhosa, entregou de volta o cartão a Carmen que, naquela noite, ficou sem jantar. Uma semana depois, Carmen, desolada, andava de um lado a outro dentro do mesmo mercado. Segurava pouco mais de R$ 20 em notas de R$ 2 e os preços nas prateleiras não a favoreciam, pois a maioria das coisas que podiam ser usadas para cozinhar ultrapassaram esse valor. Ela andou por mais um corredor e deu de cara com Laura. Ela ficava no caixa normalmente, mas estava abastecendo uma das prateleiras naquele momento. O simples olhar daquela mulher insensível foi o suficiente para Carmen se sentir humilhada. Laura olhou para a mão de Carmen, que segurava uma embalagem de sardinha, pensando se aquilo seria melhor do que 2 pacotes de macarrão instantâneo. Laura então sorriu sarcasticamente e disse, em voz baixa: "Jantar especial hoje?" Carmen levantou o olhar e a fitou, sem desviar o olhar, e questionou: "Disse algo?" Laura então resmungou que não estava falando com ela e Carmen disse: "Você deveria ser mais educada com os clientes." "Se eu fosse a sua patroa", antes mesmo de Carmen terminar de falar, Laura deu uma risada alta e sarcástica e respondeu: "Primeiro, você não é nada. É só uma pobretona que quer acabar com a minha paciência. E segundo, nem em sonhos você seria a minha patroa. Você é uma fracassada. Gentinha, como você tem que ficar longe daqui." Laura se virou e saiu, antes mesmo de Carmen responder. A mulher colocou a sardinha de volta junto às outras latas, e se sentindo tonta de nervosismo, se apoiou na prateleira. Uma voz masculina então perguntou: "Ei, tudo bem com você?" Carmen respondeu: "Sim, tudo sim, obrigada. É só que eu não almocei ainda." Ela na verdade não tinha comido pois não tinha alimentos em sua casa. Carmen tinha usado todo o dinheiro que tinha conseguido na venda das latinhas para comprar leite para sua filha, Carolina. A criança tinha ficado doente e ela precisou levá-la até o pronto-socorro. Após a consulta, o médico passou alguns medicamentos que eram muito caros. Carmen foi até o posto de saúde tentar pegar os remédios de graça, mas estavam em falta. Após perguntar se aqueles remédios chegariam naquela semana, o atendente respondeu: "Senhora, sendo bem sincero, creio que os medicamentos vão chegar apenas mês que vem. Isso se não atrasar ainda mais." Era inacreditável a escassez de medicamentos naquele posto de saúde. Carmen não podia aguardar todo esse tempo. Sendo assim, ela comprou os medicamentos para a filha e ficou sem dinheiro para comprar alimentos para ela. Mas, se fosse necessário, Carmen ficaria dias sem comer, se isso significasse que a sua filha estivesse bem alimentada. Após tudo isso, Carmen foi ao mercado tentar comprar algo barato, apenas para não ficar sem comer o dia todo. Normalmente ela era forte, tinha desenvolvido uma espécie de casca dura após passar por tantos problemas em sua vida. Mas naquele momento,
cansada, com fome e com tantas incertezas sobre o que o destino lhe reservava, ela se sentiu exatamente como Laura tinha dito. Uma fracassada. Carmen então começou a chorar, se apoiando em uma prateleira. O homem que tinha perguntando a ela se estava tudo bem se preocupou, se aproximou de Carmen e falou: "Vem, deixa que eu passo isso para você." Ele então pegou a lata de sardinha, e enquanto caminhava para o caixa pegou também um pacote de macarrão e molho de tomate. Sorriu e disse: "Fica bem melhor assim." Ele não encarou Carmen, pois não queria constranger a mulher. Carmen o seguiu, cabisbaixa, e de forma quase automática. No caixa, Laura passou as compras de má vontade e até mesmo perguntou ao homem: "Tem certeza de que quer comprar isso para ela? Vai deixá-la mal acostumada. Sabe como é essa gentinha, você dá a mão e ela vai querer o braço." O homem a encarou seriamente e respondeu: "Limite-se a fazer o seu trabalho." Laura se calou, envergonhada. Após saírem do mercado, Carmen disse: "Não precisava fazer isso, senhor. Sinto muito por ter chorado na sua frente, eu estou muito envergonhada." O homem sorriu gentilmente para ela e respondeu: "Não se preocupe com isso." Ele então entregou a Carmen a sacola com os itens que tinha comprado no mercado, mas ela disse: "Eu não posso aceitar." O homem, brincando, falou: "Ah, aceite, por favor, eu nem mesmo gosto do que comprei. Se não pegar, terei que jogar fora. Ou pior, devolver para aquela atendente simpática." Carmen não conseguiu evitar e sorriu com o comentário espirituoso do homem. Ela pegou a sacola, timidamente, agradeceu e disse: É uma pena não termos mais mercados com preços acessíveis nessa parte do bairro. Dessa forma eu sou obrigada a sempre voltar lá e ser atendida por aquela mulher desprezível." Franzindo as sobrancelhas, o homem questionou: "Ela sempre fala assim com você?" Carmen assentiu e ele disse: "Ela precisa ser repreendida, não pode falar assim com clientes." Carmen encolheu os ombros e respondeu: "Bom, muitas vezes eu nem mesmo sou cliente pois o dinheiro não é o suficiente." Determinado, o homem falou: "Não importa. Antes de ser, ou não, cliente, você ainda é uma pessoa. E merece respeito como qualquer outra. Não é o dinheiro que determina como devemos ser tratados. Se você a respeita, o mínimo que ela deve fazer é respeitá-la de volta." Emocionada, Carmen agradeceu as palavras do homem e disse: "Obrigada, senhor. Não só pelos alimentos, mas por me fazer sentir algo que não sinto há muito tempo, acreditar que eu sou capaz. Desde que perdi o meu marido e precisei fechar o nosso restaurante, sinto como se o céu estivesse caindo sobre a minha cabeça. Obrigada por me proporcionar, ao menos, um momento de sossego." Ao dizer isso, Carmen finalmente conseguiu encarar aquele homem, de cabeça erguida. Ao olhá-lo com atenção, ela o reconheceu. E simultaneamente, o homem teve a mesma percepção. Os dois então riram por não terem percebido antes e se cumprimentaram com um aperto de mão. Aquele era Sérgio, o crítico que tinha ido ao restaurante dela anos atrás. Mas que não tinha visto Carmen desde que toda a tragédia aconteceu. Já sabendo de todo o ocorrido, o homem não perguntou como Carmen estava, ele já tinha a resposta daquilo. Ao invés de fazer a pergunta sobre a qual ele já tinha a resposta em sua frente, o que ele fez foi convidá-la para tomar um café. Carmen, ansiosa, disse que precisava buscar a filha na creche, então o homem respondeu: "Eu te acompanho então, se estiver tudo bem para você." Ela concordou. Após buscar a filha na creche, Carmen, Sérgio e Carolina foram até uma cafeteria do bairro. Carmen se sentiu ansiosa só de entrar no local, pois sabia que não teria dinheiro nem para um café. Porém, para tranquilizá-la, Sérgio já adiantou que ele pagaria tudo, e disse isso de uma forma tão natural que estava claro que ele não queria se gabar e nem fazer Carmen se sentir mal. Ele só queria ser gentil. Os dois ficaram um tempo no local, o suficiente para conversarem sobre a vida e as mazelas inevitáveis. Carmen evitou falar sobre o acidente, mas falou sobre o período em que passou ao lado de seu marido, a melhor época de sua vida. Por fim, falou sobre como as coisas estavam após tê-lo perdido. Sérgio a ouviu atentamente. Ele disse a Carmen que sentia muito por tudo o que havia acontecido, e disse que admirava muito seu marido, que ele era um homem bom. Carmen, emocionada, agradeceu.
Os dois ficaram em silêncio por um tempo antes de voltarem a falar. Sérgio bebeu um gole de café e disse: Eu tenho uma proposta para você, se estiver interessada. Carmen disse que estava disposta a ouvir e ele falou: Desde que nos vimos pela última vez, eu ainda não consegui colocar o meu projeto em prática. Não vou mentir para você, entrevistei outros cozinheiros que me pareceram promissores, à primeira vista, mas nenhum deles se provou tão bom quanto você. Então, se você ainda estiver interessada, poderíamos fazer uma parceria. Carmen passou a mão pelo cabelo, com visível nervosismo. Respirou e respondeu: Eu fico lisonjeada com a sua proposta. Obrigada, de verdade. Mas, isso é impossível. Por quê? Sérgio perguntou e Carmen explicou. Sérgio, você viu a minha situação. Desempregada, com uma filha pequena e dependendo do cartão social para comer. Eu não posso entrar em parceria com ninguém agora. Mal tenho dinheiro para sobreviver. A minha única preocupação nesse momento, e o meu único dever, é cuidar dela. Carmen então passou a mão pelos cabelos de Carolina, que sorriu de forma ingênua, não entendendo nada daquela conversa. Carmen sorriu de volta para a filha e completou: Ela é a minha razão de viver agora. Sérgio a olhava com firmeza e respondeu: Eu entendo. Mas, quanto à minha proposta, eu quero que saiba que não espero nenhuma ajuda financeira de sua parte. Eu posso providenciar tudo, o dinheiro não é problema para mim. O que eu preciso é só de alguém capaz, criativo, e mais importante ainda, que ame cozinhar e coloque carinho em tudo o que faz. E sendo bem sincero, foram qualidades que só vi em você. E então, aceita? Carmen ficou boquiaberta com aquela proposta. Parecia boa demais, e após anos enfrentando tantas dificuldades, ter algo bom em vista parecia até mentira. Sérgio, percebendo a sua hesitação, a olhou no fundo dos olhos e disse: Eu sei que tem enfrentado muitas dificuldades, e posso imaginar o quanto tem sido difícil. Mas, se puder acreditar em mim, eu quero que saiba. Eu quero ajudar. E mais do que isso, eu quero você ao meu lado como minha sócia. Você é brilhante, Carmen, vamos mostrar isso ao mundo. Carmen viu naquele homem a mesma confiança que tinha visto anos atrás e mesmo assustada ela respondeu: Tudo bem. Sérgio estava falando sério quanto ao dinheiro não ser problema. Ele providenciou o lugar para Carmen trabalhar rapidamente e não faltavam ingredientes na cozinha. Mas, além disso, ele providenciou que nada faltasse para ela e nem para Carolina. Carmen se sentiu imensamente feliz quando voltou a cozinhar, e a primeira vez em que sentiu o cheiro dos temperos foi como se nunca tivesse deixado de cozinhar. Tudo começou simples no começo, não era um restaurante grande. Sérgio explicou que precisava conquistar público antes de expandir. A confiança que ele tinha nela intimidava, porém, conforme os dias foram passando, Carmen foi voltando a acreditar em si mesma. E o sentimento era bom demais. Passou apenas 2 meses antes de Sérgio decidir expandir o restaurante, isso porque as filas se formavam todas as noites, e o tempo de espera estava começando a aumentar. Isso significava uma coisa. O público estava sedento em experimentar aquela comida que já era famosa no bairro inteiro. A vida de Carmen não poderia estar melhor. Às vezes, ela nem mesmo acreditava no quanto tudo tinha melhorado. Ela tinha conseguido colocar a filha em uma creche particular, conseguia manter consultas médicas de rotina e comprar os medicamentos, e conseguia manter os armários e geladeira cheios. A vida estava sossegada e ela devia isso tudo a Sérgio. Em uma reunião com o sócio, ela o agradeceu por ter confiado nela e ele respondeu: Eu que tenho que agradecer a você. É graças à sua comida que estamos conquistando tudo isso. É uma conquista sua, fique orgulhosa de si mesma. Carmen e Sérgio tinham se tornado bons amigos além de sócios. Com o tempo ela foi ganhando mais confiança e conseguiu administrar a equipe da cozinha, tudo isso sem perder o seu jeito gentil que fazia com que todos os funcionários a respeitassem cada vez mais. Então, um dia, enquanto conversava com Sérgio, ele sugeriu que eles expandissem os negócios comprando algum estabelecimento, como um mercado. E Carmen sorriu ao dizer: Sei exatamente o local que podemos comprar. 1 mês depois, Carmen estava de volta ao supermercado em que Laura trabalhava. Ela estava olhando produtos em uma prateleira quando a atendente se aproximou, deu um riso sarcástico e disse: Faz um tempo que não a vejo por aqui.
Resolveu ir se aproveitar de outro mercado? Carmen, com o dedo no queixo e expressão pensativa, respondeu. As prateleiras estão com poucos produtos, mas deveriam estar completamente vazias. Laura fez cara de confusa e respondeu. Do que está falando? Carmen respondeu. Bom, esse mercado está sob nova direção, por isso o novo dono vai fechá-lo por um tempo, para organizar tudo. Laura riu e falou. Mas quem foi que te falou essa bobagem? Se estivesse mesmo sob nova direção eu já estaria sabendo. Carmen então se virou para ela e falou. Bom, os funcionários estão sabendo sim. Eles até terão esses dias remunerados. Mas o motivo de você não estar sabendo de nada é porque está demitida. Laura falou. Você é maluca. Carmen riu e falou. Você pode pensar o que quiser. Toma, e lhe entregou um documento. Assim que Laura pegou o papel e leu, ela olhou atonita para Carmen e disse. Isso é uma, e Carmen completou, dizendo. Carta de demissão. Isso mesmo. Você já pode ir para casa, Laura. Quando Carmen passou por ela, indo em direção à saída, Laura disse. Eu posso mudar. Se me mantiver contratada, eu não vou mais tratar ninguém mal. Carmen se virou para Laura e respondeu. O tempo de mudança já passou, mocinha. E além do mais, eu não quero gentinha como você trabalhando para mim. Você acha que Carmen agiu corretamente? O que você faria em uma situação difícil como esta? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.